Neves, aquele que quando entra no Bandeirantes acontece, a audiência aumenta e sabe falar sobre todos os assuntos. E na frente, com sua bola de cristal, vai dizer o que acontecerá no Morumbi na quinta-feira. Milton Neves, querido, boa tarde. Boa tarde, Milton, quase total. Bruna Total, Cláudio Zaidan, aquele que abraça o equívoco. Essa eu criei hoje, hein? Ele está sempre de mãos dadas com o equívoco, o nosso Cláudio Zaidan. O negócio é o seguinte, Sônia Blota, eu vi mesmo aqui na sessão que levou do portal miltonneves.com.br, no que levou, o maior portal de memória esportiva do mundo, tá lá no UOL. Eu vi mesmo uma foto sua, menininha, no Esquadrão do São Paulo. Rui Bauer e Noronha. Você viu que eu fui mascotinha? Etivarrieta, Sastre. Isso foi em 1904. Foi, eu entrei com aquele... com o símbolo do São Paulo, com o boneco, sabe? De mão dada no campo. Então, pois é, que bom que você achou. Eu de Maria agora, Chiquinha. Bruna... Obrigado. Maria Total, tudo bem? Bruna Maria Total, tudo bem, Milton? Isso mesmo, então, fala bem, o nome tá inteiro. Bem? Tudo maravilhoso, estamos tocando a bola aqui com a ajuda de Deus, mas é o seguinte, tudo que o Zaidan falou até agora, principalmente sobre vacina, eu desconcordo completamente, apesar que não ouvi. Vocês têm que ouvir médico infectologista. Eu, doutor Milton Neves Filho, médico infectologista formado em Londres, na Inglaterra, eu decretei: a vacina contra a Covid deve estar disponível em todas as redes de farmácias para quem quiser, como se fosse melhorar ou cibalena. Assim, compra quem quiser, vacina quem quiser, e os menos favorecidos seguem ganhando no governo. Porque os ricos estão fazendo aumentar as filas também, quando não furam a fila. Então que as grandes redes, tipo essas que trabalham lá com a EMS de Hortolândia, um laboratório espetacular do Brasil, entendeu? Droga Farma, Droga Raia, né? Tem milhões de grandes redes de farmácias no Brasil. Que essas empresas monumentais e ricas comprem a vacina desses laboratórios mundiais aí, a Sputnik lá do Putin, tal, que eu acredito muito nela, entendeu? E bota pra vender lá como se fosse cibalena, como, sabe? O cibalena não sei se ainda tem, melhoral não sei se ainda tem também. Mas a verdade é que tem que ter na farmácia, pra quem quiser comprar, compra. Assim diminui a desgraça, o sofrimento, melhor dizendo, do povo que não tem condição de comprar, que vai diminuir a fila e eles vão ganhar gratuitamente das prefeituras, dos estados e do governo federal. Eu acho que essa ideia do Milton Neves, infectologista, Zaidan, eu acho que ela é brilhante, viu? O prefixo infecto cabe bem. Mas a gente vai levar para o Dr. Boulos Maldoso. E a gente tem... Você sabe que a gente vai ter uma entrevista... Ô, gente, o povo tem que ter direito. Eu, quando tinha catapora, varicela, sarampo, a gente ia na farmácia lá, tinha uma injeção que dava lá, seu Antônio Lima, que era um homem bom demais, ele era funcionário de uma farmácia, e ele cobrava durante o dia, porque o dia era da farmácia. Agora, à noite, espírita que era, ele ia de casa em casa fazer aplicação, né, de injeção, e não cobrava nada, porque o espírita, como diz Cláudio Zaidan, é um filantropo. É sim. As pessoas que se dedicam para o bem precisam... Então, no mais, Zaidan, você quer falar desse assunto aí que eu não entendo muito, que é futebol, Zaidan? Pô, você me humilhou, hein, Zaidan? Você que é um homem que vive... Você entra aqui todo dia para dizer que não ouve o jornal. Se você não ouve, sinceramente, a nossa preocupação aqui é com quem ouve. Se você todo dia vem dizer, eu não estava ouvindo, eu não ouvi... Pô, então... Zaidan, é homenagem a Fernando Luiz Vieira de Mello. E aí, Fernando, gostou do plantão ontem? Não ouvi, não gostei. Seu Fernando, saudoso. Você conheceu também, Sônia Blota? Conheci, mas porque era bem menininha, mas comigo ele era light. O popular maquininha e São Paulino, e gostava muito do teu tio Geraldo Blota. Aliás, todo mundo gostava do GD. Quem não? Hoje os ouvintes estavam falando dele aqui. Lembraram da tua cena que você descreve do 1000º gol do Pelé.
Ele agarrou ali, ele foi o primeiro do mundo a encostar no Pelé. Foto Que histórica bárbaro, dentro da rede, muito porque naquele tempo, né, Zaidão, a reportaiada ficava ali atrás da rede, né? Opa! Entendeu? O GB entrou na rede, entrou no gol. Entrou Foi no gol gol. de GB e gol de Pelé. Foi com bola e tudo. Agora, Bola hoje a e tudo. tristeza que eu estava até conversando com o Vinícius outro dia, ele falou que a tristeza do repórter é justamente não poder agora acompanhar, né, durante essa pandemia, porque o repórter de campo, ele tem essa coisa da visão, precisa buscar o fato, né? Então tá uma época bem complicada com essa coisa de estádio, enfim, vamos esperar que essa fase passe. Foi uma modernidade dolorida em relação à época romântica do É futebol, verdade. mas tá certo, entendeu? É. Eu, na final do Campeonato Paulista 73, eu era repórter de trânsito, mas não aguentei. Santos e Portuguesa, deu cano na perua. Dom Pedro, que era o motorista, Moacir Targa, o filho, que era a cara do Dom Pedro II. E aí eu dei uma carteirada lá e entrei e fiquei atrás do gol do Zecão. Assisti o primeiro tempo inteirinho, Portuguesa e Santos, o Edu acabando com o Pescuma, Nelson Pescuma, que tinha 10 metros de altura, morreu em Curitiba, mas a bola não entrava. O jogo terminou empatado, foi pros pênaltis, e aí o Armando Marques naquele tempo não sabia contar até 10, até 5. Meu Deus. E aí o que aconteceu? O Santos comemorou o título antes da hora, e aí a Portuguesa do Otto Glória, esperta, foi embora, pegou um ônibus, foi embora. O Santos tinha um presidente chamado Vasco Faé, e aí aconteceu que dividiram o título de 73. Mas eu fiquei com raiva daquilo, mas foi bom, né, Zaidan? Porque a Portuguesa, porque o tal Pelé ia bater o último pênalti, imagina? Entendeu? Então a Portuguesa pelo menos é campeã de 73. A Portuguesa que foi tão roubada na vida, né, Zaidan? O Armando Marques, que tem uma fama, ele é um árbitro que é de antologia, né? Ele é o símbolo da arbitragem brasileira em todos os tempos. Mas ele cometeu erros gravíssimos, inclusive naquele Cruzeiro e Vasco, que ele anulou um gol do Zé Carlos. Absurdo. Você olha o lance 1000 vezes e não encontra nada de irregular. E o jogo tinha que ser no Mineirão, levaram pro Maracanã. Levaram pro Maracanã, exatamente. Errou naquele gol do Leivinha, famoso de cabeça, que ele deu mão, Palmeiras e São Paulo. E o Ducídio era o bandeira e o Ducídio deu gol. Correu para o meio campo, e ele nunca perdoou o Dulcídio. E errou a conta, né? Nos pênaltis de Santos e Portuguesa. Ô Zaidan, sabe quais? Todo mundo cantou, todos os narradores, Santos, campeão, aquele negócio todo, menos 2 jornalistas. Um trabalhava comigo, o outro era da Rádio Tupi. O Cláudio Karsug tá super vivo, tá com 140 anos, mas tá firme. Ele falou, não, é um equívoco. Não acabou. E o Mané Ramos Pinto, plantão esportivo inesquecível da Rádio Tupi, ele faleceu em Sorocaba, tinha um filho investigador de polícia, gostava muito dele, e ele também falou, não acabou, Haroldo, não acabou, tá errado, a conta tá errada. Só que aí é português, depois falam que português é burro, né? Eles mandaram, explicaram a mula lá, saíram correndo no ônibus, lá de calção e tudo, e foram embora e o título foi dividido. É claro que hoje não aconteceria isso, ia ter outro jogo, né, Zaidan? E a decisão brilhante, né, de entrar no ônibus foi do Otto Glória. Grande treinador Otto Glória. O e o técnico do Santos era só o Pepe, né, Milton? Zé Macia, o Pepe que não sabia chutar, viu? O Mauro Betti chama ele o Pepe de pé murcho. Olha, mas uma tremenda injustiça. Bruna Total! Lindo, Fui lindo, embora! lindo. E Sônia Blota! Pô, você querida. foi mascotinha do Etivarrieta? Eu fui. Isso foi em 1904. Não, do 1902. Tá. E um abraço pro Enzo Stubart, tá bom? Manda sim, Milton Neves. Studart. Milton Neves, você não pode Fala. sair sem os palpites. Pois não. E, aliás, uma saudação pro grande Paulo Barbosa, hein? Corintiano, show demais. Abraço pra Paulo, ele. Nosso amigo da Bandeirantes. Atalanta e Real Madrid daqui a pouco pela Liga dos Campeões. 1-0 pro Real Madrid. E o Borussia, que não é o Dortmund, né? O Mönchengladbach, enfrentando o time do Guardiola, o Manchester City. O Manchester City ganha de 1-0, o gol do nosso artilheiro dos gols fáceis, e que quando faz gol fica triste, eu não consigo entender. Faz gol, fica triste. O centroavante que jogou de back graças ao Tite na Copa de 2014, quem foi mesmo? Gabriel Jesus. 2020. 18. 2018, Copa do Mundo, Gabriel o Gabriel Jesus. Ele vai fazer o gol e você vai ver. Ele fica com a cara sofrida.
Entendeu? Ele não comemora gol, ele joga chorando, mas é um bom jogador, é um vencedor. Agora o nome desse time... Você perseguiu o Quarentinha e o Coutinho, dizendo que eles não comemoravam gols, né? Não mesmo, eles ficavam com dó do goleiro. Olha que romantismo do futebol. Quarentinha do Botafogo e Coutinho do Santos. Olha aqui, ó, para terminar, eu quero dizer o seguinte, que esse Borussia que vai jogar hoje, tua pronúncia é horrorosa de um caipira. O Borussia... Você fala Mönchengladbach, né? É o Borussia de Mönchengladbach. Aprenda, Isso. tá bom? Borussia de Mönchengladbach. Não é de Mönchengladbach. Não, se eu falo assim é porque quem manda sou eu. Não, não é de Mönchengladbach, é Borussia Mönchengladbach. Mönchengladbach. Pra nós aqui é Mönchengladbach, né? Você sabe falar em mucuta aí na roça, você é um caipira do rabo grosso. Todos um abraço pra aprendendo vocês. até isso. Eu adoro a troca de gentilezas. Tchau, Vocês se Milton. amam. Um beijo, Os Milton. caipiras se entendem. Um abraço. Outro. Tchau.